boa noite, sejam todos bem-vindos ao podcast Descomplicando Relações. Eu sou Rosângela Matos e hoje eu já estou com saudades antecipadas porque é o último episódio dessa temporada do podcast, mas em breve eu terei novidades e uma nova temporada para vocês com muito conteúdo sobre como descomplicar as suas relações. Hoje nós temos uma convidada muito especial aqui no estúdio. Ela é uma convidada especial e com certeza você já viu ela aqui na telinha da Conecta, porque ela tá sempre por aqui entregando muito conteúdo de valor, impactando vidas, e hoje ela vai nos ajudar a entender mais como as desordens familiares impactam na vida amorosa sua, das pessoas que você conhece. Podem estar impactando, inclusive, no seu relacionamento nesse momento. Hoje nós vamos entender mais sobre como o invisível molda o visível. Então fica aqui porque com certeza várias chaves vão virar na sua vida a partir desse podcast. Fernanda, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui para esse momento, para esse encontro, porque eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para quem tá em casa. Que bom estar aqui. Obrigada pelo convite, Rô, e principalmente pela confiança, né? Sei que esse é o teu projeto, assim como nós temos o nosso lá da Experiência Humana, e cada convidado, não só a confiança que a gente tem, mas um carinho muito grande. Muito obrigada. É uma honra estar aqui. Espero poder contribuir com os teus espectadores e o invisível, né? Que nos molda, que nos guia aqui na Terra, e muitas vezes a gente nem percebe, não se torna consciente desse processo e acaba chamando isso de destino, né? Sorte, azar, Cupido. Na vida amorosa tem muita história do Cupido, né? Do Cupido, e tem mesmo, né? E isso tudo são projeções, né? Aquilo que eu gosto sempre de trazer para a consciência alguns processos. A gente pode viver achando que uma cor é bonita. Eu gosto de azul, né? Eu não gosto de rosa, e simplesmente viver com isso. Mas é um convite, né? Um convite do porquê eu gosto. Por que eu não gosto? Se a gente para pensar assim, nós temos os nossos 5 sentidos, né? O tato, a visão, a audição. E para algumas pessoas algo é bonito, algo é feio. Um sabor é bom, um sabor é ruim. E a gente pensa, aquela cor ou aquele sabor é a mesma para todos. As glândulas palatáveis ou a visão também é a mesma para todos. Mas existe um gatilho interno que faz a gente gostar ou não. Então esse Cupido é um gatilho interno que faz com que eu me apaixone por um perfil de pessoa, né? Então acho que uma das tuas ideias de fazer esse podcast é trazer para consciência, né? Que ninguém se apaixona ao acaso, né? Então tudo está interligado, tudo tem um porquê. Existe um funcionamento, uma sincronicidade do universo. Então trazer isso para o entendimento é um processo que faz com que a vida tome um lugar de leveza, né? Uau! Temos muito para aprender hoje. muito, e já vamos começar com muito conteúdo, entendendo quais são as ordens do amor, o que são essas ordens, de onde elas vêm. E eu quero agradecer agora os nossos parceiros que acompanharam todo esse projeto, que fazem com que esse podcast chegue até você. Vendramin Materiais de Construção, tudo que você precisa. Flytour, serviços de viagem. Sonhamos grande, voamos alto. Água de Cheiro Nova Prata, beleza brasileira. Movie Art Cinemas, o melhor do cinema em Nova Prata. Casa Gamba, sempre com a produção maravilhosa do dia. Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. Ponto Arc Design, realizar seus sonhos começa por um ponto dentro de você. Mari Sexy Shop, acorda teu clitóris, mulherada. Objetivo Móveis, não fazemos apenas móveis, realizamos sonhos. Supermercados Porta, a sua satisfação é o que importa. Floricultura do Centro, flores e prosa. Restaurante Világio, hoje é quarta das amigas. Atacadão Móveis Prata, transformando casas em lares. Fer, conta pra gente como é que começou essa tua jornada, um pouquinho do teu trabalho, como que você ajuda as pessoas e como que funcionam essas ordens, como que elas vêm na prática pra nossa vida, como que nós podemos entender mais sobre elas. Então, quando penso em falar do meu trabalho, eu chego num lugar onde eu não suportava mais ser a Fernanda. Sabe? Talvez alguém aí que esteja assistindo conecte com esse lugar. Sabe quando tu não aguenta mais teu personagem, Rô?
a gente vai criando e abraçando. Tem um livro maravilhoso que chama O Cavaleiro Preso na Armadura. É esse lugar que a gente vai criando, eu sou assim, eu penso assado. E foi mais ou menos aí quando nós nos conhecemos, girando em torno desse tempo, mais ou menos uns 11 ou 12 anos atrás, onde eu não suportava mais estar dentro da Fernanda. Eu já me tornava insuportável para mim mesma, estava sufocada pelo meu ego. Né? E ali eu comecei um processo. Comecei através de processos de coaching, né? Nós nos conhecemos até num curso assim, né, Rô? Onde gerenciar nossa própria vida, ter a liderança do meu próprio ser. E ali foi uma grande virada de chave. Até lá eu não tinha crença sobre Deus, existe algo maior, né? Eu não tinha este olhar. Algo que era mais racional, mais cartesiano, era o que fechava como verdade para mim. E aí eu comecei os meus estudos, né? Comecei os meus estudos através de linguagem corporal, aqueles livros básicos da faculdade de administração, né? Se o braço tá assim, se a pessoa é visual, se ela é sinestésica. E aí, como nós tínhamos uma livraria, eu e minha irmã, eu comecei a investigar mais livros que falassem sobre linguagem do corpo. Cheguei na Cristina Cairo. Eu lembro, vocês trouxeram ela. A primeira vez que vocês trouxeram, eu fui. E aí já veio uma outra linguagem do corpo. Veio uma outra linguagem, exatamente, essa linguagem das doenças. Né, do lugar do corpo onde eu acumulo gordura, a cor, o comprimento do meu cabelo, a cor dos olhos, né? E aí, quando eu cheguei no primeiro livro da Cristina Cairo, eu fui ler, né? É o livro 2 dela, onde ela fala sobre o formato do corpo. E aí, no meu processo, sempre emagrecia, né? Eu tava no meu peso, mas o culote sempre era algo, né? Que tava maior. Mais que eu emagrecia, acumulava gordura no culote. E aí cheguei lá, fui direto na página do culote. Deixa eu ver o que isso quer dizer. Deixa eu resolver um negócio aqui. Já vou encontrar uma pessoa prática. Já vou encontrar uma solução. Já vamos resolver aqui, né? E aí eu li lá, pai alcoólatra, pai ausente, pai agressivo. E eu, né? Eu disse, opa, o que é isso, né? Saiu uma mão de dentro do livro e fincou-lhe aqui na minha cara. Então sim, né? Eu venho de um sistema onde tem vícios. Nesse processo eu já bebia bastante, já fumava, né? Já estava naquele contexto. E eu disse, nossa. Aí fui procurar outras coisas, de pessoas conhecidas, né? Conheço tal pessoa que tem a mama grande, tal pessoa que acumula gordura no braço. E aí comecei. E aquilo foi, não. Será que é coincidência isso? Fui estudar com a Cristina Cairo. Aí viajei para estudar com ela e aí começamos a trazer ela para cá. E aí comecei esse olhar de perdão, de nascer na família, por que a gente nasceu nessa mãe, por que nós temos esse pai. E aí por muito tempo a Cristina Cairo foi o meu norte, até que eu cheguei nas constelações. Quando eu cheguei na constelação, eu falei agora parece que tudo aquilo que eu vinha procurando fez sentido. Fez sentido não só na minha mente cartesiana, na minha lógica, mas fez sentido no meu coração. A Cristina te preparou para a próxima etapa. Cada etapa é uma preparação para a próxima. Sabe, como se aquele coaching, tem que falar algo para alguém, fala. Né? Faz tinha lá um programa que tu tinha que fazer com alguém que tu gostasse muito, que fosse do interesse da pessoa. Então tudo isso foi me preparando, porque eu me senti quebrada. Sabe, aquela rocha que eu construía da Fernanda, ela quebrou inteira. E aí tem um texto do Hellinger que fala: a vida te quebra em milhares de pedaços para que a luz possa entrar. Uau, que profundo. E era isso que eu senti. A luz começou a entrar, a luz começou a entrar naquela escuridão. E aí quando eu cheguei na constelação, eu disse, isso aqui. Então eu vou te dizer que já estou estudando constelação há uns 4 ou 5 anos. Né? Me considero estudante, trabalho como professora também, mas o meu lugar é o lugar de estudante, de aprendiz, né? Tô todo dia aprendendo cada movimento, tenho certeza que hoje aqui nesse podcast vou aprender muito contigo, porque a teoria eu estudo, né? Mas a vida real é a dinâmica que cada um traz. Nós somos únicos, cada um com seu DNA, cada um com a sua única impressão digital. Então, por mais que a gente estude a teoria, cada caso, é único, é uma alma em experiência, e é isso que me encanta. E aí, quando sim, eu cheguei na constelação,
E aí antes da constelação, um passo antes, teve o mapa astral, né? Entender nosso signo, nosso ascendente, a lua, o posicionamento da lua, o que nós viemos pra Terra pra viver. E lembrando, né? Se alguém estiver aí assistindo e não acredita em nada disso, também tá tudo bem. Tá tudo bem. Cada pessoa com a sua crença, com a sua visão de mundo. Isso. E aí fui entender a lua em Sagitário, né? As pessoas de Sagitário que tem esse negócio com os químicos, né? Com vícios, com festas, né? O escorpiano que leva muito a ponta de faca, que fala demais. E aí tudo foi me preparando para eu entender por que eu nasci através do Diniz e da Nara. Por que a minha alma pediu a esses portais para encarnar na Terra. E aí parece que tudo foi fazendo sentido e hoje é com isso que eu trabalho, né? Ainda tornei da minha cura algo que eu posso entregar para os outros. Uau! Tem muita coisa aí. É incrível como a nossa virada de chave foi muito próxima ali, foi no mesmo momento e cada uma seguiu por um caminho. Mas é impressionante como eu tenho essa mesma sensação, como uma etapa vai nos preparando para a próxima. E tudo que tu falou tem muito a ver para mim com a aceitação da própria história, com olhar para essa história e dizer sim para ela. Porque quantas são as pessoas que passam muito tempo brigando com a própria história, com a própria história, com a própria essência. Eu mesma fiz muito isso na minha vida, né? De não aceitar. Ah, mas por que esse pai? Por que essa mãe? Por que... E quando a gente para entender, né? Eu não sou uma estudiosa do assunto, mas eu já vivi processos e... é tudo muito profundo. Quando você vai entendendo, não é por acaso. E dentro do meu trabalho, dentro da análise, não existem coincidências, existem evidências. Então essas evidências são, peraí, não é por acaso, né? Que muitas pessoas trazem aí, quando se fala de vida amorosa. Ah, mas eu me apaixono por esse, eu me apaixonei, é o cupido, é o destino. Não, é o destino, Rô. Eu fui naquele lugar e ele estava lá. E aí eu falei que não queria aquela relação porque eu vi que não era bom pra mim, mas nós nos reencontramos. É o destino que está fazendo esse jogo. E aí quando a pessoa traz isso, eu já paro, peraí, não é... Porque tem uma bússola interna, né, na minha visão, dessa que seria um padrão de comportamento, um padrão das feridas emocionais, dos traumas, das dores, que essa pessoa, ela se conecta, mas a escolha de ir por aquele caminho ou não é do indivíduo. Do indivíduo. E quando a gente começa a tomar essa consciência, né, quando eu conheci hoje meu marido, né, na época em que eu conheci ele, eu tava num processo de assim, ok... estudando Freud, né? Não tinha chegado nas constelações ainda quando eu conheci o Dani. E aí tava fazendo todo esse entendimento. Pensei, poxa, ok, já que eu vou encontrar homens que vão me trazer a busca que eu tive pelo meu próprio pai, ok, eu vou ir para um monastério, né? Desisto dessa vida e... Você meio que tipo jogou a toalha. E aí encontrei o Dani, né? E hoje eu vejo o quanto ele é o homem mais parecido com o melhor do meu pai. Então, não tem como nós encontrarmos um homem e ter essa conexão de amor, de fluxo de amor, né? Porque na Terra tudo é amor. Quando a gente começa a entender que existe um amor incondicional aqui, que faz com que as pessoas se encontrem e se desencontrem, o fluxo e o contrafluxo, né? Quando a gente acessa esse amor incondicional do homem mais importante da nossa vida, que é nosso pai, a gente consegue encontrar nos outros homens o melhor desse pai. Enquanto eu julgo meu pai no pior dele, né? Eu vou encontrar esse tipo de homem, porque tudo aquilo que eu excluo, eu vou ter que dar um jeito de integrar. Eu vou buscar isso nos homens. Tudo aquilo que for mais difícil no nosso pai, vai ser os homens que nós vamos encontrar na história. É aquela eu adorei a respirada. Não, mas é aquela coisa assim, você dá aquela julgadinha básica aqui, 3 passinhos pra frente... Se apaixona. Se apaixona. Porque enquanto eu não integro o meu pai no meu coração, serão os homens que eu vou procurar. E aí é 1 minuto pra virar filha do marido. É 1 minuto pra esse marido dizer assim, não, tu não vai botar essa roupa. Porque como eu excluo meu pai... Tem os bonequinhos aqui, a Duda vai nos dar um help. Eu trouxe aqui. Porque, Rô, olha só. No estudo das constelações, ler o livro, todos nós podemos. E isso é cartesiano. Então, quando eu leio um livro, eu alimento aqui. Só que quando eu vivencio aquilo que eu li, a minha alma entende. E é isso que a constelação faz. Eu olho para esses bonequinhos agora e eu posso entender isso que a Fer tá falando e a Rô aqui, tá? Então, vou vir um pouquinho mais pra frente, deixa eu ver como é que tá lá. Então, aqui nós temos o filho. Deixar essas criancinhas um pouco mais pra cá, para que a gente possa
visualizar, tá? O pessoal de casa aí vai dando um ok se tá conseguindo ver direito. Então, por exemplo, o que eu vou ter aqui, né? A filha que olha para esse pai aqui. Deixa eu ver se eu tô centralizando. Olha para esse papai e diz: não, você não é um bom homem, você traiu a mamãe, você se envolveu com outras mulheres, você era ausente. Eu não aceito esse pai. Eu vou pro mundo sem integrar o meu pai. E aí vou conhecer um homem, me apaixonar por ele e pedir a ele de forma inconsciente que ele me dê o que o meu pai não me deu. Isso pode acontecer até no consciente? Com certeza, Rose. Porque as minhas clientes estão no consciente fazendo esse movimento. Por isso que a gente fala dinâmicas ocultas e nada ocultas, né? Porque daí já olha pro marido e daí já quer o colo que não ganhou do pai. Não é um colo erótico, não é um colo eros, né? É o colo que eu quero que o papai não deu. Eu quero que esse marido me ajude a pagar as contas, eu quero que esse marido me pague a faculdade, que organize o meu trabalho, que me diga o que eu visto ou não, que me dê a hora pra eu chegar. De forma inconsciente e muitas vezes consciente, né, Rô? Porque o que nós temos, o que o Freud trouxe e até agora não se contesta os estudos de Freud, em algumas partes, essa é uma delas. 5% é consciente. Então, 5%, eu vou olhar para esse marido aqui e vou dizer assim: uau, que gato, vou pegar, né? Quero jantar lindão com ele, lindão, uau, né? Essa é a parte consciente. Agora, por que esse homem é bonito? Porque aquilo que é o bonito pra Fer não é o bonito pra Rô, né? Não é o bonito pra quem tá assistindo. Aí aquela amiga diz assim: ai, que gato. E a amiga diz assim: ai, sério, tu acha? É. Né? Não gostei. Não gostei. Porque esse padrão de inconsciente é o padrão do meu sistema. É algo dentro de mim que acha aquele homem bonito, que acha aquele homem atraente. Eu vou justificar tudo aquilo que eu vou falar, é o que eu tenho de consciência, que é a cor do olho, a estatura do corpo, o estilo do cabelo, né? Mas o padrão inconsciente sabe que aquele homem vai estar a serviço da dinâmica que eu preciso. Assim como eu vou estar a serviço da dinâmica que ele precisa. Então ele já vai ser um homem mais dominador, para que eu possa repor esse papai. Tá? No meu trabalho, Fer, eu sempre falo que é chave com fechadura. Pronto. Sempre chave com fechadura. Por isso que se a pessoa não tiver a consciência das mudanças que ela precisa fazer nela, visto que boa parte das minhas clientes, quando chegam até mim, elas não querem mudar. Elas querem mudar o parceiro. O parceiro, a sogra, o outro. É sempre sobre o outro que é o problema. Elas são aquelas que estão vivendo o problema. Mas se o outro mudar, a minha vida será melhor. E eu sempre falo, é chave com fechadura. Se você não resolver as suas questões internas e externas, você vai dar 3 passos e você só vai mudar o nome do teu problema. Porque o problema permanecerá o mesmo. Visto que você não é mudando de pessoa que você vai resolver a sua vida amorosa. E são muitas as pessoas que já estão no 2º, no 3º divórcio e que acreditam que a solução da vida amorosa é na próxima relação. A Duda tá me chamando aqui pra falar dos patrocinadores. Porque a nossa conversa tá tão boa, tem tanta coisa pra aprender aqui, que a gente vai falando, né? Fer, vou chamar os nossos parceiros maravilhosos que fazem com que esse podcast aconteça. Ponto Arc Design, em Nova Prata. Realizar seus sonhos começa por um ponto dentro de você. O ambiente de trabalho é a extensão da sua casa. Merece o mesmo cuidado e atenção ao ser projetado. Precisa refletir o conceito da sua marca e ao mesmo tempo em que imprime a sua personalidade. Conte conosco para ajudar você, porque levamos a sério o seu sonho. Um beijo pra Gi e pra Carol, maravilhosas que estão acompanhando o projeto lá de casa e com uma entrega incrível. Mari Sexy Shop, acorda teu clitóris, mulherada. Você está precisando dar um up no seu relacionamento? No Sexy Shop da Mari você encontra produtos e lingeries para apimentar o relacionamento a 2. Entregamos no conforto da sua casa. É só chamar
Pra quem não viu ainda, tem um podcast com a Mari dando várias dicas de como apimentar a relação e mostrando vários brinquedinhos eróticos. Objetivo Móveis, não fazemos apenas móveis, realizamos sonhos. A Objetivo Ambiente sob medida desenvolve e executa projetos de interiores com produção própria de móveis sob medida de excelente qualidade e adaptado para sua necessidade, com equipe qualificada para atender desde o projeto até a sua finalização. É na Objetivo Móveis. Um beijo pra cá, que inclusive também está fazendo parte do meu projeto. A Karine, a Gi, a Carol, maravilhosas, com um trabalho impecável. Supermercados Porta, a sua satisfação é o que importa. Horário de atendimento Supermercados Porta, próximo ao Banco do Brasil, Rua Flores da Cunha, 713. Segunda-feira a sábado, das 9 até as 8h30, sem fechar ao meio-dia. Para você que está precisando fazer compras ao meio-dia, dá um pulinho no Supermercados Porta, porque é ótimo para facilitar a vida. E aos domingos, das 16 até as 20 horas. Supermercados Porta, onde a sua satisfação é o que importa. Jardim do Centro, flores e prosa. A primavera chegou. A primavera, a época em que tudo floresce. Essa estação que nos inspira a renascer e florescer. Aproveite o clima ameno e os dias mais ensolarados para renovar suas verdinhas. No Jardim do Centro você encontra variada linha de flores e plantas para deixar sua casa ainda mais colorida. Venha conferir. Fer, falamos dos nossos parceiros, que são maravilhosos. Vocês também têm uns parceiros incríveis no programa, que confiam no projeto da gente, que tem todos excelentes trabalhos, com excelentes entregas. Então, conheçam, sigam nas redes sociais. E Fer, conta mais pra gente dessas dinâmicas, das ordens. Como que são essas ordens? Como é que elas acontecem? Então, o que seriam essas ordens do amor, né? Que o Bert Hellinger chamou também de ordens sistêmicas, ordens da vida. Leis do amor. Leis do amor. As pessoas podem encontrar com diversos nomes. Diversos nomes, né? O que o Bert Hellinger percebeu, então, que esse processo, essa fidelidade invisível, e assim como tu disse, às vezes nada invisível, né? São o que fazem com que o amor flua. Então, pensa assim, e o amor como um todo. Todas as áreas da nossa vida que estão fora de fluxo, né? Minha vida amorosa não vai pra frente, é o nosso tema de hoje, né? Mas se for o dinheiro, se for a profissão, toda a área que estiver fora de fluxo, nós estamos ferindo essas leis. Né? De alguma maneira. De alguma maneira. Então pensa, primeira lei, né? Que é a lei do pertencimento. Tudo e todos têm o direito de pertencer. Antes tu falou sobre o sim à vida. Né? Franz Rupert, que é um psiquiatra estudioso das constelações, hoje referência do trauma no mundo, né? Ele trouxe o quê? Ele trouxe para a consciência que todo o nosso trauma é uma área da nossa vida que nós falamos não. Eu não aceito. Eu não aceito que esse casamento tenha terminado assim. Não, eu não aceito que a minha mãe tenha passado por isso. Eu não aceito aquele dia na escola onde um coleguinha me deu um apelido. Todo o trauma, ele vem de um não. E todo não é uma exclusão. Né? Toda vez que eu não aceito, eu excluo. E tudo que eu excluo me atormenta. Então, um convite já para as tuas espectadoras. Se quiserem trazer para o coração algo que aconteceu, né? Traz essa sensação que tu tem de impotência, de ter sido vítima, de ter encontrado culpado, seja fora ou dentro, né? Que tu respire profundamente e tente falar em voz alta. Sim. Sim, isso aconteceu. E Fer, esse sim não é o concordo com o que aconteceu, é o aceito. E o que acontece com esse aceito? A única forma, Rô, de a gente poder mudar algo é saber que aquilo existe. Né? Então, por exemplo, meu carro tá falhando. Eu não sei o que é. Eu percebo que ele tá falhando. Aí, como eu vou mandar consertar se eu não sei o que estragou? Qual é o investimento? Vou ter que acionar o seguro? Quanto vai custar essa reforma do meu carro ou trocar essa peça? Eu não sei. Eu só percebo que ele tá falhando. Eu vou até o mecânico e ele vai dizer, olha, o que precisa fazer é... Coisa bem agora, né? Que a gente vai dar a rebimboca da parafuseta, né? E aí, a partir desse diagnóstico, eu vou poder dizer, ok, quanto custa? Ok, vou fazer. Enquanto eu não vou no mecânico,
o carro continua falhando, eu finjo que não vejo, fico irritadinha e sigo com o carro falhando. Ok? Então pensa que é mais ou menos isso. Esse sim é dizer, sim, isso aconteceu. Por quê? Nós nos acomodamos na negação. A negação é confortável. Tu entende? Enquanto eu nego, eu não admito, eu não quero isso, eu não vou aceitar, eu posso descansar nesse lugar. Fê, sabe onde que eu vejo muito esse lugar acontecendo? Na traição. Eu tenho casos e casos de pessoas que estão com uma plaquinha, eu fui traída há anos. A vida é isso, é esse remoer dessa situação sem aceitar que aconteceu. Sim, algumas não conseguem nem verbalizar, eu fui traída. É uma volta na história pra no fim eu entender. Teve uma traição que aconteceu, mas não tem. Eu fui traída. O homem que eu escolhi disse sim pra uma outra pessoa, aconteceu uma situação. E aí fica-se naquele remoer, naquela dor, e a vida não segue. O casamento não se reconstrói, mas também não termina. Fica num processo de punição e autopunição por muito tempo. Exatamente isso. Essa fala, Rô, esse caso pontual, né, dessa situação, é ferir as 3 ordens. As três. De uma vez. De uma vez só. Por quê? Eu digo não, então eu excluo, eu não dou lugar para aquilo que aconteceu. Então, só pra eu... Isso. Vamos pensar em quem tá do outro lado e tá ouvindo isso pela primeira vez, né? Aqui pro pessoal de então, casa, a exclusão não é apenas sobre pessoas. A exclusão também é sobre situações, fatos, vivências. Então, aqui... Esse casal se encontrou... Ai, a Duda é muito fofinha. Esse casal se encontrou, né? E por alguma razão de indisponibilidade desse feminino, há uma indisponibilidade desse feminino, aí a pessoa vai dizer assim, como assim indisponível? Eu passei lá no sex shop, eu comprei, eu espero ele com lingerie. Entende que essa indisponibilidade é a nível do coração. Fer, dentro do meu trabalho na análise, nós falamos sobre a mulher que entrega o corpo, mas não entrega o coração. Filhinha do papai. A filhinha do papai. Que ela não se entrega para aquela relação. Isso. Então, de maneira geral, né, no olhar do meu trabalho, a traição acontece quase que sempre quando os papéis estão trocados. Quando não existe ali uma troca, nós chamamos na análise de troca justa acontecendo. Então, qual que é a questão ali? Tem uma indisponibilidade. E sempre tem questões do indivíduo que escolheu esse caminho e da relação. Isso. Então não é para diminuir, para quem tá em casa, não estamos dizendo aqui, porque tem que explicar, né? O óbvio tem que ser dito, que você é culpada. Não é sobre culpa, mas é sobre um invisível que a pessoa vai só pro racional, porque a pessoa diz assim, não, as minhas clientes, mas a gente tá tendo fogo no parquinho 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Não, tá tudo bem lá em casa, tá tudo ótimo. Como que ele fez isso? Por que que ele fez isso se tava tudo bem? Mas não é, muitas vezes, no nível consciente. É isso que nós estamos dizendo, né, Fer? Exatamente isso. Porque, olha só, e esse bom pra quem, né? É bom pra quem? Bom pra quem? É uma interpretação, o bom é uma Quando interpretação. nós falamos daquilo que for sistêmico, Rô, a gente olha assim, legal pra quem? Bom pra quem? Né? Porque, sim, o sexo, né? A vida sexual, o amor eros, ele é um pilar de um casal, né? Mas quando chega uma outra mulher ou um outro homem, né? Como nós estamos falando, e o teu público, ele é mais feminino, né? Mas, sim, mulheres também traem numa proporção muito semelhante à dos homens. Não existe mais aquela história de só os homens traem. Não, nunca existiu, mas criou-se uma mídia em cima disso. Criou-se uma mídia. Tanto quanto. O que acontece aqui, essa indisponibilidade, muitas vezes te dou o meu órgão sexual, mas não te dou o meu coração, né? Pra você eu só posso oferecer isso, porque se esse coração aqui, tá? Ele não tiver com o papai integrado, não tem como. Não tem como. Esse homem, por mais que aqui bote fogo no parquinho, né? Ele sabe que ele não tem lugar no coração dela porque ela nem integrou o pai ainda. Então precisa ter uma integração diferente aqui, né? Aí ele vai olhar para essa mulher e quando um homem trai, né? Ou mesmo que a mulher traia, é como se dissesse assim: olha, você não está disponível para mim por inteiro. Você ainda vigia o casamento dos seus pais. É um convite. Em alguns casos pode ser um convite. É um convite, é um aviso. Você não está disponível para mim.
você está olhando para outro relacionamento que não é o nosso. O Bert Hellinger chamou isso de expiação. Quando um filho ainda espiona o casamento dos pais, julga o casamento dos pais, quer salvar o casamento dos pais. Vai lá resolver o casamento dos pais. Sai de casa. Se posiciona aqui, ó. Problemas... Sai de casa e vai lá ser mediadora entre os pais. Isso. Problemas aqui, né, Rô? Problemas de tireoide, de coluna cervical, né? Torcicolo, ombros. Quando se abre a constelação, geralmente essa filha ou esse filho, né, se coloca entre os pais, faz telefone sem fio. Pai, a mãe disse que não sei o quê. Mãe, o pai tá não sei o quê. Essa filha se coloca no telefone sem fio entre os pais. Ela não está disponível para dialogar aqui, porque ela ainda está espiando isso aqui. Então eu convido a respirar profundamente. Aquele momento já... Por quê, Rô? Porque essa é uma dinâmica nossa, né? Nós já nascemos tomando as dores da nossa mãe. Lá no centro da nossa cabeça, nós temos a hipófise e o hipotálamo, esse lugar que produz os químicos do nosso corpo. E quando nós estamos lá no ventre da mamãe, e homens e mulheres estivemos no ventre da mamãe, né? Todos os químicos que a nossa mamãe produz caem diretamente no bebê. Então as nossas emoções estão ligadas diretamente à mãe. O nosso racional diretamente ao pai, né? A cabeça é a casa do pai. Da mastigação à evacuação é a casa da mãe. Então tudo que for emocional, visceral, tá ligado diretamente à energia yin, a energia do feminino. Tudo aquilo que for razão, foco, movimento, a energia do masculino. E nós não somos nem mais um e nem mais outro. Nós somos meio a meio. Se eu rompo com as minhas próprias emoções, quando eu digo, eu não sou emocional, eu tenho dificuldade em mapear minhas emoções, inconscientemente eu já rompi com a minha própria mãe. E esse rompimento é o que? Imagina, me dou super bem com a minha mãe. Às vezes o rompimento é querer ser mãe da mãe. E aí vou desenvolver uma endometriose, porque eu cuido da minha mãe como se ela fosse minha filha. Então, eu não fico disponível pro meu marido para ter uma filha com ele, porque eu já sou mãe da minha mãe. Aí ele vai precisar de uma mulher. Por mais que eu faça amor com ele aqui, eu ainda cuido da minha mãe como uma mãe, uma filha. Então, eu rompo com a minha mãe. Eu não fico menor que a minha mãe. Eu sou maior que a minha mãe. E aí, nós vamos para a lei da hierarquia. Já vamos falar dela. Deixa eu chamar os nossos parceiros aqui. Restaurante Világio, sequência de sexta, uma sequência especial de massas, filés e risotos. Faça sua reserva pelo 99675-6766 e venha provar essas delícias por R$ 85,00 por pessoa. Restaurante Világio, já pode reservar para a próxima sexta-feira. Vendramin Materiais de Construção, tudo que você precisa. Sofisticados, os perfis de alumínio dão acabamento com estilo e perfeição aos porcelanatos e madeiras, criando a solução completa para os projetos, sejam eles comerciais ou residenciais. Fly Tour, serviços de viagem. Sonhamos grande, vamos alto. Grupo Egito, abril de 2023. Vagas abertas. Acompanhe as redes sociais da Fly Tour, que está com o grupo aberto para o Egito em 2023, e conheça todos os detalhes para esse destino incrível. Fly Tour, experiência e segurança para sua viagem. 3242-4327. Água de Cheiro Nova Prata, beleza brasileira. Somos feitas de facetas múltiplas, humores, pensamentos e de diferentes atitudes. Essa linha de perfumes traduz um lado sensual e ao mesmo tempo é divertida e meiga, como uma mulher que possui 1001 variantes de si mesma, assim como a própria Betty Boop. Venha conhecer todas as fragrâncias da Betty Boop na Água de Cheiro e escolha a que mais definir a sua personalidade. Casa Gamba, sempre um agradecimento especial à Casa Gamba, onde eu faço meu cabelo, a minha maquiagem. A Daya é maravilhosa, sempre com muito carinho. Eu adoro ir na Casa Gamba e eu digo sempre que lá é um lugar para cuidar da madame que habita em mim. Adoro. Adoro esses momentos. Lojas Regla, viva novos caminhos. A temporada Casa Regla está completa de produtos selecionados das melhores marcas como Altenburg, Budmeier, Santista, entre outras, que você encontra na Regla.
Regla. Tudo em até 10 vezes sem juros e o primeiro pagamento para 60 dias. Cama, mesa e banho é nas lojas Regla. Dá uma passadinha lá, porque inclusive a loja está repleta de novidades. Primavera, verão, muitas cores para você dar uma renovada no seu guarda-roupa. E voltando com a Fernanda agora, para entendermos mais sobre essas questões invisíveis que vão impactando na vida amorosa das pessoas, e com certeza tem gente agora que tá com um triplex na cabeça, né? Tentando entender várias coisas, sentindo tantas outras e trazendo para um nível de consciência maior coisas que não tinha parado pra pensar. Porque teve uma coisa que você falou agora, antes, né, que chamou muito minha atenção, que foi: ah, mas eu me dou bem com a minha mãe. Eu me dou bem com a minha mãe. Muitas vezes, quando eu começo a questionar as minhas clientes, que eu vou fazer um mapeamento comportamental, mapeamento de feridas emocionais, e aí vem alguma questão da mãe, uma ferida de abandono, uma ferida de rejeição. Não, mas a minha relação é ótima com a minha mãe. E aí, quando eu vou investigar, eu descubro que não é tão ótimo assim. É aquele ótimo de encontrar no final de semana: mãe, você tá bem? Tá bem. Mas tem um julgamento, tem culpa, tem uma desaprovação, tem uma necessidade de agradar, tem ir lá ser mediadora do casamento da mamãe com o papai, tem ficar, às vezes, cuidando se a mãe que tá solteira tá saindo com quem. Às vezes vai lá e diz: não, mãe, você não pode namorar com esse homem não é bom pra você. Então, eu me dou bem, mas é aquele bem no superficial. É uma camada superficial de me dar bem. Tem muito disso também. E às vezes é com a mãe e às vezes é com o pai, Fernanda. Tem essa possibilidade no teu trabalho? Como que é isso pra você? Sim, sem dúvida, né, Rô? E a questão é do bem. A pergunta, né, de consteladores, enfim, de que lugar, né? Não é aquilo que eu faço, mas sim de que lugar eu faço. Então, eu posso me dar bem com a minha mãe. De que lugar? Quando eu digo pra ela o que ela tem que fazer, então eu me dou bem com a minha mãe do lugar da minha avó, né? Tô tentando educar minha mãe. Eu tô dizendo pra ela o que ela faz ou o que ela não faz, então eu me dou bem, sendo maior que ela, educando ela. E ferindo a hierarquia. Ferindo a hierarquia, porque como eu vou ficar? Olha só o que a frase errou. Para ser grande na vida, precisamos ser pequeno mediante os pais. Se eu digo pra minha mãe com quem ela deve sair, como ela deve tratar meu pai, como ela deve lidar com a minha irmã, com o meu irmão, eu estou tentando educar a minha mãe, eu tomo o lugar da minha avó. E muitas pessoas que chegam e falam assim: ah, eu fui no centro espírita, né? E aí me disseram pra constelar porque eu tô com espírito obsessor. Lembra, dentro de cada religião, de cada crença, a verdade. Às vezes, Rô, nós estamos manifestando doenças, sentindo que estamos vivendo posturas, condutas, pensamentos que sabemos que não são nossos, mas que estão se manifestando pelo lugar que a gente ocupa. Olha como é isso. Esse é um movimento da constelação familiar, onde nós entendemos que a nossa posição mediante a vida, mediante a mãe, o pai, o marido, nós vamos manifestar coisas que não são nossas. É de um campo de informação no qual eu estou tentando ocupar o lugar. E essa vida vai ficando pesada. As pessoas assim: eu fiz isso, mas eu não queria ter feito. Eu não sei porque eu não sinto isso, mas fui lá e fiz. Tu tá manifestando um lugar que não é teu. Simplesmente um lugar que tu tá tentando ocupar. E aí essa mulher não vai ficando disponível aqui pra esse marido. Porque se ela tá mãe da mãe, ou mãe do pai, né? Pai, mas não fala assim com a mãe. Mas pai, vai lá e diz pra mãe: pai, compra flores pra mãe. Pai, toma o remédio, vai todo dia lá. Dá bronca no pai. Pai tomou, pai fez, pai. Ela tá casada com o vô, né? Porque se ela é mãe do pai, ela é casada com o vô. Ela não é disponível pra esse marido aqui. Ela tá vendo uma dinâmica que não é dela. Então, nos tornar consciente da indisponibilidade, né? Eu posso, opa, estou indisponível. Como eu vou fazer para organizar isso? E começa lá atrás. Começa lá atrás, porque o que acontece, Rô? Pensa assim, dentro do ventre mesmo, durante a minha formação de ser humano, né? De estar humano nesse corpo, as emoções da mãe, elas vão mandando químicos pro meu corpo que vão definindo as minhas posturas e as minhas condutas. Poxa, minha mamãe, a mamãe dela morreu cedo. E as mães que estiverem aí me ouvindo, podem perceber o quanto tentam suprir a sua própria carência nos filhos. Né? Eu vou suprir a minha carência no meu filho. Uma mulher que vem aqui,
Sentiu que o papai, por alguma razão, teve outra mulher, abandonou, morreu cedo, enfim. Qualquer dinâmica que não tenha o pai integrado, olha pro marido, já não fica disponível porque não integrou o pai. Nasce um filho menino e agora sim nasceu meu companheiro. E aí começa a ficar de igual para igual com o filho. Como ela vai ser disponível pro marido? Não é? Aí senta na mesa, coloca o filho do lado. Sai pra passear com o filhinho no meio. Aí não tem foto do marido no WhatsApp. Tem foto com o filho. Dela com o filho. Declaração pro marido nunca tem. É pro filho. O amor da minha vida. O príncipe da mamãe. Bah, agora tu falou a frase. O amor da nossa vida é nossa mãe. Né? O amor da nossa vida é a nossa mãe. A mãe é o primeiro vínculo do amor. Há um tempo atrás, desde os estudos de Freud, se dizia que até os 2 anos de idade, o inconsciente do filho estava ligado ao inconsciente da mãe. 2 anos terrenos para eu entender que eu sou indivíduo e a mãe outro. Que a neurociência acaba de dizer, enquanto a nossa mãe estiver encarnada, o nosso inconsciente está ligado com o dela. Quando nós olhamos para algo, seja um vício, seja um homem que a gente se apaixonou, né? Quando a gente olha para algo e diz, sem isso eu não vivo, eu estou colocando esta pessoa ou o vício no lugar da minha própria mãe. O amor da nossa vida é a nossa mãe. A gente passa uma vida inteira terrena, desconectando o que é da mãe e o que é nosso. Então, entender esse lugar, meu filho é o amor da minha vida. Sinto muito, teu filho já tá maior que tu e ele vai mandar em ti. E aí, as pessoas, às vezes, achando que, obviamente, estão fazendo melhor. Porque são aquelas escolhas, porque né? É um amor doente, né? É o amor de colocar a criança no meio do casal na cama, Fer. Na cama. O casal com o quarto cheio de fotos da criança. Não tem uma foto do casal. Não, a criança sempre no meio. Sempre no meio, sempre no meio. Sim, já tá mostrando aqui, ó. Tá no meio. Né? O filho já tá no meio dos pais. O que acontece? Quando falamos hierarquicamente, né? O quarto dos pais, os filhos precisam pedir permissão pra entrar. Ai, que bom que eu tô ouvindo isso. Tu não tem... Fer, tu não tem noção. Eu fiz uma aula e falei que o quarto é o santuário do casal. Isso. E tu não tem noção. Como eu apanhei nesse dia, né? Porque, não, gente... Foto do casal, clima mais de sexualidade, é o momento, é o lugar do casal. E eu falei, os filhos, de maneira geral, o ideal é que eles batam na porta, que seja uma porta fechada, que eles peçam permissão. Essa criança compreender que tem uma hierarquia dentro de casa também. Tem criança que, eu não quero ser da casa do quarto do papai e da mamãe, e a criança dorme lá, entendeu? E aí é uma situação que as pessoas às vezes têm dificuldade. Tem gente que tá se remoendo do outro lado nesse momento. Que tá assim... Como? Mas o meu filho, o meu amor, se eu me separar dele, é a mesma história dos pais. Tu já deve ter ouvido essa história também. Não, como assim que eu vou colocar o meu marido na frente dos meus pais? Como que eu vou priorizar esse marido? Mas é que desse marido eu me separo dos meus pais. Se eu precisar, eu tenho que voltar pra eles. O filho é a mesma lógica que eu escuto no meu trabalho, pelo menos. O que acontece, Rô, nós na constelação estudamos o que o Bert Hellinger deu o nome dos círculos do amor, né? A nossa família de origem é o nosso primeiro círculo do amor, né? O segundo círculo do amor, a nossa puberdade, né? A infância, a puberdade e a construção de uma família. Esse é o segundo círculo do amor. Se eu ainda tô preocupada com isso aqui, eu não tô pronta para esse aqui. Só que aí, de igual, eu casei, né? Aonde está a minha força? Está na minha família atual. Aqui é a minha força, né? E aí, sim, eu não integrei meu pai porque eu tô preocupada com o casamento e a forma que eles vivem. Não tô disponível pra isso. O meu filho já vai nascer grande. A criança do meu filho, da minha filha, ela vai se posicionar entre a minha criança e meus pais. Ela vai tentar suprir essa necessidade, né? Porque é o amor fora de ordem. Então, se alguém tá assistindo e tu diz que tá se remoendo, se tu veio assistir esse podcast, lembra que em algum nível a tua alma tá pedindo ajuda. Senão tu não estaria assistindo. Deus não brinca com isso. Nenhuma mensagem chega para nós que não esteja a serviço da nossa cura. Em algum nível a gente pede isso. Eu sempre gosto de falar lá para as alunas da meditação, meus alunos das constelações ou meus clientes. A nossa alma, ela sabe exatamente onde a gente tem que ir. O programa que a gente vai assistir, o livro que a gente vai comprar. Essa energia que mora em nós, Rô. Eu tô com uma inflamação no meu dedo.
Tu vai lá na farmácia e compra um anti-inflamatório. Tu não fala pro remédio, olha, tô tomando isso aqui porque a inflamação é no dedo. Tu toma um remédio e essa inteligência que mora em nós sabe exatamente o que fazer com aquilo. Então, se isso tá chegando em algum nível, não te julga, te olha com amor. Tu é a pessoa mais importante da tua vida e a única alma que tu pode salvar. Nós não salvamos a alma dos pais, não salvamos a alma de marido, nem a alma de filho. A única alma que nós salvamos é a nossa. Então, para que tu possa estar assistindo isso, te ouve com amor. Poxa, eu faço isso. Poxa, eu sinto isso. E aí tu toma a decisão de fazer algo diferente, né? E aí essa decisão, Fer, ela vem no nível consciente. Nível consciente, porque aí eu tomo as rédeas da minha vida, né? Não tem mágica, não tem pílula mágica, não tem 5 passos para. São movimentos, muitas vezes com ajuda, buscando um profissional, buscando alguns movimentos, mas também envolve decisões práticas do dia a dia. Preciso querer, né? Preciso estar aberta, porque senão tu pode ir no melhor profissional do mundo, no médico que se formou em Harvard. Se tu não estiver disposta a ceder de ti mesmo, abrir mão do teu próprio personagem, é uma decisão, Rô. Ser feliz ou ter razão. Falo bastante sobre isso. Porque no casamento, se você escolhe ter razão, você vai comprar todas as batalhas do casamento e nem todas as batalhas valem a pena. Tem batalhas que não valem a pena. E o relacionamento, dentro do meu trabalho, ele é uma projeção das nossas sombras. Então tem um espelhamento acontecendo o tempo todo daquilo que eu estou projetando no outro, muitas vezes porque eu ainda não dou conta de olhar em mim. Eu não dou conta de resolver em mim. Então eu olho no outro e falo, isso aqui me incomoda. Às vezes a gente projeta no parceiro, às vezes é no chefe, às vezes é na sogra, mas sempre aquilo que dói em mim, que o outro parece fazer, é porque tem algo que eu tenho que investigar, que eu tenho que olhar. Só aciona o gatilho, né? E nós disparamos gatilho no outro e o outro dispara gatilhos em nós. Um a serviço do outro. Exatamente. Fer, vou chamar aqui os nossos parceiros. Atacadão Móveis Prata, transformando casas em lares. A Móveis Prata, além dos serviços à pronta entrega, tem a opção de encomendar o produto exatamente como você deseja, para qualquer cômodo da casa ou escritório. Basta entrar em contato que a equipe irá lhe passar todas as informações. Móveis Prata, a maior e melhor loja de móveis de Nova Prata e região. Acesse as redes sociais ou entre em contato pelo WhatsApp 054 99612 1532. Move Arte Cinemas, o melhor do cinema em Nova Prata. E esse mês você precisa dar uma olhadinha no site do Move Arte Cinemas para conferir todas as novidades, todos os filmes que estão em cartaz, para assistir com a sua família, com o seu parceiro e talvez sozinha. Porque sim, você pode ir ao cinema sozinha. Aproveita, veja qual o melhor horário, qual a melhor sessão para você e dê uma passadinha no Move Arte Cinema para conferir toda a programação. E se você quiser dar uma olhadinha nas redes sociais, acompanhe Move Arte Cinemas Nova Prata. Fer, tem muita coisa pra gente olhar, tem muita coisa pra se entender. Já falamos sobre a exclusão, que é tudo aquilo que eu digo não, tudo aquilo que eu não quero olhar. Podem ser pessoas, fatos, vivências, a hierarquia, sou menor que os meus pais. E na hierarquia, como é que fica a situação do casamento? O casal é de igual para igual. Antes de entrar agora com os apoiadores, tu comentou algo de equilíbrio, né? E se a mulher é dona da verdade, ou se o marido é dono da verdade, já não é de igual para igual. Se eu sou dona da verdade, eu te olho de cima para baixo. Eu sou melhor que você, tem uma postura de arrogância. Arrogância. Para que possa eu ter os meus certos e tu os teus certos, né? A gente precisa se olhar de igual para igual. Então, em um casal não há hierarquia. É sempre de igual para igual. E aí, se eu vou dizendo o que é certo, que ele errou, eu já sou maior que ele. Então, eu não fico disponível também. Porque pra gente ficar disponível sexualmente, a gente precisa estar de igual para igual. Nem eu mais, nem você mais, meio a meio. Hierarquia num casal também, Rô. O que vem antes num casal? O casal, depois os filhos. Aí a mamãe chega em casa e o primeiro beijo é do filho. Já feriu a hierarquia. O primeiro beijo é do marido. O papai chega em casa, o primeiro beijo é da mamãe, né? Então, primeiro o casal, depois os filhos, né? E aí, se a gente fere essa hierarquia, primeiro meu filho, se meu filho estiver bem. Olha só, é bíblico, Rô. Conhecerei os males dos pais nos filhos.
né? Se eu quiser saber do fruto, eu consulto a árvore. Então, se o casal estiver bem, em harmonia, é uma consequência que os filhos estejam bem. Olha o convite para quem estiver assistindo aí. Eu estou hoje com 43 anos, tá, Rô? Os meus pais são separados desde que eu tinha 14. Meu pai tem a vida dele, a minha mãe tem a vida dela, tá? Eu, Fernanda, para estar aqui nesse programa hoje com meu coração em paz, meu pai tá bem, a minha mãe tá bem, com 43 anos na Terra. Imagina uma criança. Um filho está bem quando os pais estão bem. Não importa se juntos ou separados, cada um nas suas dinâmicas, né? Mas a gente fica com a nossa alma em paz quando os pais estão bem. Então, se esse casal está bem, é uma consequência que os filhos estejam. Cuidar da relação é cuidar dos filhos. Mas é óbvio, porque eles são o fruto do amor. Eles são a materialização de um só corpo, uma só carne, um só sangue, né? E tem uma coisa importante, Rô, que eu quero deixar aqui como informação, e lembra, sem julgamentos, com amor. Ouça isso com todo o amor do teu coração. Em uma traição, todos os envolvidos, se forem 3, se forem 4, enfim, são indisponíveis. Nenhum deles está disponível para a vida amorosa, tá? Então, olhar para isso, poxa, fui traída. Antes tu usou um termo de aí culpa o parceiro, como ele fez isso. Eu já passei lá no sex shop, já fiz estrelinha, tem queijinho, e tem quadradinho de 8. E tudo aquilo, e golfinho e tudo mais. E aí ele faz isso. Eu preciso olhar para minha própria indisponibilidade. Por quê? A culpa é um sentimento infantil, é algo pueril. Adultos têm responsabilidade. Então eu olho pra ti e digo, olha, isso que aconteceu, e é isso não só na traição de casal. Qualquer problema. Qualquer situação. A traição, pra mim, Fer, não é a situação mais grave dentro de um casamento. É uma não vamos normalizar a traição e dizer, sim, tá liberado. Não é isso. Mas é sobre compreender o seguinte, não é o mais grave, não é a única situação que vai te machucar numa relação. Existem vários outros tipos de traição dentro de um casamento e várias situações que terão que existir um alinhamento, uma conversa, uma compensação. E as pessoas muitas vezes olham para a traição e levam isso pro seu íntimo como algo contra mim. E eu não vejo a traição como quem trai não tá traindo, eu vou fazer pra atingir. Só quando é caso de vingança. Mas de maneira geral, a pessoa tá tomando lá as suas decisões e fazendo seus movimentos, não é para o outro. Ela está fazendo por questões dela. Pelo menos eu vejo assim. E no mais profundo, na fidelidade do amor, né? Quando um homem vai trair a mulher, ele tem uma dinâmica aqui com a mamãe, né? Ele já é fiel a essa mãe. Então a mulher, aqui dele é a mãe. Ele já julgou o pai por trair a mãe. Aí ele vai se repetir a mesma dinâmica. Né? Essa mulher que se coloca como amante, ela vai olhar para a dinâmica dos seus próprios pais e vai ver que o papai olhava para essa mulher. Né? Então entender que tudo que nós estamos vivendo é uma dinâmica invisível, né, uma fidelidade invisível do nosso próprio sistema e que um está a serviço do outro. Aí é onde a gente entra, Rô. Vingança e culpa são sentimentos infantis. Os adultos entendem sua responsabilidade e uma forma de compensar os fatos. Qualquer coisa que aconteça entre nós duas, entre alguém no supermercado, alguém que me atendeu de alguma forma, amigos, 50% daquilo é meu. 50% daquilo que dá certo e errado entre nós é meu. Meio a meio. Existe uma responsabilidade. Os adultos, eles tomam responsabilidade sobre as coisas. As crianças buscam culpados. Né? Os adultos compensam. As crianças se vingam. Tu tem um bordão que eu gosto muito, que fala assim, relacionamento amoroso é coisa de adulto. Né? Se eu não estiver no meu arquétipo do adulto, porque a criança mora aqui. Às vezes eu peço algo pro meu marido, amor, a gente faz uma manha, assim como eles às vezes fazem. Então, também tem poxa, eu posso às vezes estar mais infantilizada, ai amor, né? E tá tudo bem. Só que se eu me mantiver nesse arquétipo, como eu lido com o adulto? Cadê o meu adulto? E aí tem uma proposta, um convite aí que eu vou fazer que funciona pra mim, Rô. Tá. Pode ser que funcione aí pra mulherada. Bora testar. Quando eu me perco aí com o meu maridão, né? Eu respiro bem fundo.
estamos falando com o maridão, às vezes é na vida, na empresa, né, num relacionamento. Eu respiro bem fundo e me pergunto: o que uma mulher de 43 anos, esposa, faria agora? Porque eu me lembro da idade que eu tenho. Porque senão eu vou voltar lá no meu papai, que fazia assim com a minha mamãe, e daí vou entrar na criança. Então eu penso, poxa, o que uma mulher casada de 43 anos, que postura essa mulher teria? E o nosso inconsciente é incrível, né? Sempre traz a resposta. Ele traz a resposta. Hierarquia. Então, olhar para essa história, entender, porque indisponível não vai se conectar com indisponível. Não adianta, mas essa teima acontece. Não, mas eu estou disponível, mas às vezes você está falando que está disponível. O que eu tenho de clientes que chegam pra mim e falam: eu quero um relacionamento, eu quero uma família, mas eu não consigo, só encontro homens indisponíveis. Você também está indisponível, você só não tem consciência disso. Não, mas eu não, porque eu trabalho muito com a lógica da vida no meu trabalho, que é essa jornada, desde o momento que eu estou no ventre da minha mãe até o momento que eu vou pra vida adulta buscar amor e sexualidade. Então, esse movimento que eu vou fazendo, que eu já começo a sentir as coisas que a minha mãe sente dentro do ventre materno, começo a interpretar aquilo que a minha mãe está vivendo, porque minha mãe está passando por momentos turbulentos do lado de fora. Eu não sei exatamente o que minha mãe está vivendo, mas eu vou interpretando isso e levando para mim como se fosse contra mim. Vou pra vida e, num primeiro momento, busco referências papai e mamãe. Chega um momento que eu busco referências no mundo e confronto com as verdades do papai e da mamãe, adolescência, né? Aquele momento que aquilo que o pai e a mãe falavam que era verdade já não é mais tão verdade assim. E aí chega um momento que eu tenho que ir saindo dessa dependência física, emocional e financeira e ir pra vida buscar amor e dinheiro. Então, chegam pra mim clientes que dizem assim: não, mas eu não dependo mais financeiramente dos meus pais. Eu nem moro mais com os meus pais, mas emocionalmente é a mediadora. É aquela que coloca o papai e a mamãe sentado no sofá e falam: não, vocês vão conversar agora, porque se eu não tô aqui, vocês só brigam, então agora vocês vão conversar. E ela não se dá conta, por vezes, que ela está nesse processo de indisponibilidade. E exatamente isso que nós falamos, né, dentro das constelações. Ah, eu não moro com meu pai, já moro em outra cidade, né, já adulteci. Não é nesse lugar, porque esse lugar é cartesiano. Esse lugar explica. E o que a constelação é um fenômeno, né? É a ciência do fenômeno. E o que acontece? Ter a mãe e o pai perto é aqui. Eu posso morar na casa do lado, né? Mas não estar integrada no lugar de filha da minha mãe. Eu posso ver meu pai todo final de semana, almoçar com ele, mas sou arrogante mediante a ele, digo o que ele tem que fazer, quero coordenar a vida dele, penso que ele não foi um bom homem para minha mãe. Eu não tenho ele no meu coração. Então, entender que esse perto ou este longe é da minha própria alma, é dentro do meu coração e não fora, não fisicamente. O físico é uma consequência. E às vezes eu tô tentando suprir algo, né? Vamos falar lá sobre excesso e falta. Então, às vezes, estar muito perto para dizer que tem um bom relacionamento, talvez tá mais longe aqui. É bem interessante a gente perceber essas dinâmicas. Fer, e o equilíbrio, pra gente finalizar, porque senão a gente fica aqui até amanhã, né? Porque olha, tem muito... Ainda é pouco, né? Ainda é pouco, porque assim, tem muita coisa pra conversar. Mas falamos, sim, da exclusão, né? Do pertencimento. Falamos da hierarquia e o equilíbrio de troca. Lembra quando tu tocou logo no início do programa sobre aquela pessoa que diz o não aceita, não admite? Eu disse ali, tá ferindo as 3 leis. Muitas vezes, Rô, o equilíbrio está em eu tomar essa história. Sabe, eu tomo essa história. Quando eu digo sim, isso aconteceu. Sim, eu fui traída. Sim, meu marido me deixou. Sim, isso aconteceu, é um fato. Levei o carro no mecânico, disse sim pra falha do motor, né? Aí ele vai chegar e vai dizer assim: olha, pra te consertar, primeiro tu tem que assumir que isso aconteceu. Hierarquia, né? Eu digo sim, isso aconteceu. E agora, quanto custa? Ah, é um monte de dinheiro. Nossa, então posso seguir com o carro falhando e ver no que vai dar, deixar estourar, né? Assim, quando eu tomo essa conta, eu digo: ok, custa isso, então agora eu estou apta a pagar. Muitos relacionamentos, Rô, não precisam de divórcio. Houve uma traição. Ah, vou precisar, não vou admitir isso, mas eu quero continuar com ele, né? Então, 2 adultos se olham nos olhos e conversam, né? Então, eu vou olhar, olha só, aconteceu isso.
como você vai me compensar? Nós precisamos achar um equilíbrio de compensação. Que não é vingança. Que não é vingança. Que não é fazer igual. Que não é fazer igual. E às vezes vai ser assim, ó. Olha, para eu sentir esse dano que você causou, para eu sentir compensada, eu quero uma viagem. Um silicone. Eu já tive cliente que pediu um silicone, que usou a reserva para fazer uma viagem com uma amiga. E isso trouxe paz. Trouxe paz. Às vezes tem que zerar. Assim, eu vou fazer amor com outra pessoa também. E aí eu vou sentir que tá em equilíbrio. E aí, esses adultos vão ter que se entender. O que acontece com os grandes emaranhamentos, Rô? Vou usar a palavra aqui, ó, com as complicações. É tudo aquilo que não é dito. Todo o emaranhamento de uma relação é aquilo que não é falado, aquilo que não é verbalizado. Quando eu verbalizo, olha, quando você coloca a xícara aqui, eu fico chateada. Eu verbalizei isso. Muitas vezes, Rô, só em falar a gente já fica aliviado. Então o equilíbrio, ele precisa ser entendido dentro de cada relacionamento, que o Bert Hellinger percebeu. Que todos os relacionamentos, independente de qual seja, amoroso, trabalho, pai e filho, não importa qual, com a vizinha, ele tá sempre em compensação. Se a gente não verbaliza e não compensa, pode estar numa compensação negativa, numa compensação positiva. Pensa assim, aí vem a vizinha e te traz um potinho de bolo. E aí tu olha para aquele bolo, querida, não posso devolver o pote vazio. Aí tu vai fazer algo lá e quando tu devolver pra vizinha, tu vai levar uma sobremesa, né? Eu compensei. Às vezes a vizinha trouxe um bolo e eu botei fora. E também na hora que fui devolver, botei um bolo. Botei algo lá, devolvi com uma frutinha, né? Ou uma flor. Eu não tomei isso no meu coração. Eu não compensei isso. Porque isso é energético. E nós sentimos a energia das pessoas, Rô. Nós sentimos a energia dos lugares. A gente sabe quando alguém tá mentindo. A gente só faz vista grossa. A gente sabe quando tem algo pra ser dito. Algo que não tá bem resolvido. E as pessoas dizem, existe algo entre nós. Algo que não foi verbalizado. Quando os adultos, e essa é uma frase linda que tu sempre fala, relacionamento amoroso é coisa de adulto. O que os adultos fazem? Se olham nos olhos e conversam de igual para igual. Olha que frase poderosa. Adultos se olham nos olhos de igual para igual e conversam. É para anotar essa frase, porque né? É isso. Qual a minha responsabilidade por este copo? Né? Diz, olha, Rô, quando eu coloco o copo aqui, eu percebo que tu te chateia. Tem algo em relação a esse copo que tu queira me dizer? Porque nós muitas vezes não conseguimos falar, olha, amor, quando acontece isso, dói aqui. Se o marido vai tomar aquela dor, né? Porque se é importante para a esposa, existe um equilíbrio. Então, olha, eu vou poder fazer de outro jeito, né? Mas isso também é importante para mim. E os dois juntos vão encontrando o equilíbrio dessa relação. Juntos, conversando, verbalizando. Como ficou agora? Estamos compensando? Como você me compensa? Como eu te compenso por esse dano? Porque eu também não tô livre de te magoar. Então eu também te magoei numa dinâmica do meu sistema. Poxa, eu fiz isso, te magoou. Como eu te compenso por isso? Né? Aí o relacionamento pode continuar, independente do fato. Ele só precisa de uma compensação, de um equilíbrio. São várias respiradas fundas. São. É muito respirar fundo, é muito pensar, é muito refletir e é muito sentir. Porque o adulto consegue fazer isso, né, Rô? A criança não consegue. Isso é uma outra frase linda pra gente se dizer. Tem coisas que só o meu adulto pode fazer. A minha criança não vai conseguir. E nós temos uma criança birrenta dentro de nós. Todos que faz nós. show todo dia se Todos deixar. nós. Atrás de um adulto infeliz, tem uma criança ferida. Então é olhar pra tudo isso e é claro que, gente, daria pra ficar aqui falando muito. Eu tinha preparado, gente, vocês não têm noção, eu preparei uma lista de perguntas, mas eu acredito que as coisas acontecem como elas precisam acontecer. Sempre. Então era isso que precisava chegar até quem tá do outro lado. Fer, te agradeço muito por esse momento, por essa Obrigada, troca, por essa aula, porque foi uma aula Obrigada. do começo ao fim e com certeza vai falar com muitos corações. Como que as pessoas encontram você nas redes sociais? A minha rede social é Fernanda Prana.
né? Nós temos uma casa terapêutica aqui em Veranópolis também, Prana Energia Vital. Vocês atendem online? Porque com certeza muita gente que vai assistir não tá aqui. Muitas pessoas daqui de Nova Prata, mas muitas pessoas de fora também. Né, do teu público, obrigada, então, Rô. E eu te agradeço a compreensão, né? Porque para esse programa acontecer, eu e a Rô alinhavamos algumas situações, né? Onde poderíamos entregar algo pro teu público mais redondinho, que possa colaborar e contribuir pro pessoal descomplicar suas relações. Mas sabe, Fer, que eu fiquei muito, muito contente porque dentro de tudo que tu trouxe, nós temos... Aqui não teve muitas diferenças. O que eu percebi? Tem nomes diferentes. Olha como as coisas são interessantes. Para muitas coisas que você trouxe, eu daria um nome diferente. Uma visão diferente dentro do meu trabalho. Mas que no final... é a mesma coisa. No final, leva para o mesmo caminho, então tá tudo certo. Tudo certo. E assim é nas religiões, se tu parar pra pensar, ou a medicina, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso que Jesus disse. Então não importa como, mas tu chega até mim. Então quando a gente percebe o meu Deus, o teu Deus, a tua verdade, a minha verdade, tudo vai levando pro mesmo lugar. São maneiras, às vezes, diferentes de expressar. Muito obrigada, Rô. Eu que agradeço. E hoje eu me despeço de vocês, mas é só um até breve, não é aquele tchau, tchau, tchau. É só um até logo e volto logo. Quero agradecer muito a você que acompanhou esses 12 episódios, foram lindos. Cada convidado foi muito especial, com uma mensagem certa pro teu coração. Eu espero que tenha feito muito sentido. E eu quero agradecer aos parceiros mais uma vez, toda a equipe da Conecta maravilhosa, a Laura que tá aqui nos bastidores assistindo, o Jeff, a Duda, o Fabiano, a Kari, o Casca, pessoas maravilhosas que trabalham muito para entregar um conteúdo de qualidade para você do outro lado, e também todos os parceiros. Vendramin Materiais de Construção, tudo o que você precisa. Flytour Serviços de Viagem, sonhamos grande, voamos alto. Água de Cheiro Nova Prata, beleza brasileira. Movie Art Cinemas, o melhor de cinema em Nova Prata. Casa Gamba, sempre com a produção maravilhosa do dia. Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. Ponto Arc Design, realizar seus sonhos começa por um ponto dentro de você. Mari Sexy Shop, acorda teu clitóris mulherada. Objetivo Móveis, não fazemos apenas móveis, realizamos sonhos. Supermercados Porta, a sua satisfação é o que importa. Lembrando que amanhã começarão as vendas dos crisântemos para a data de finados no Supermercados Porta. Floricultura do Centro, Flores e Prosa. Restaurante Világio, hoje é Quarta das Amigas. Atacadão Móveis Prata, transformando casas em lares. Muito obrigada a você do outro lado, vejo você na segunda temporada do podcast Descomplicando Relações.